No início dos anos 2000, um grupo dedicado à preservação da história de Nova Esperança iniciou o Projeto Garimpo, gravando uma série de vídeos com os principais pioneiros locais. Foram produzidos mais de 50 vídeos, cada um destacando um aspecto único da história da cidade. Os entrevistados compartilham suas visões pessoais sobre eventos e experiências que moldaram a comunidade. Em 2022, o Projeto Garimpo foi retomado com o objetivo de revitalizar esses registros históricos. O intuito é não apenas melhorar a qualidade visual dos vídeos, mas também adicionar legendas para torná-los mais acessíveis e contemporâneos. Estes preciosos registros históricos abrangem cerca de 50 episódios, cada um oferecendo uma janela única para o passado, com um entrevistado diferente em cada capítulo. Hoje, embarcaremos em uma jornada fascinante pela história de nossa comunidade, descobrindo suas narrativas e experiências que moldaram nosso presente. Prepare-se para se encantar com as histórias reveladoras de Severino Ramos Bezerra. Bem, o meu nome completo é Severino Ramos Bezerra, nascido na cidade de Mossoró, no Rio Grande do Norte, no ano de 1933, 1º de abril de 1933, lá no estado, lá no Nordeste brasileiro. Eu tenho 11 irmãos, nós somos 11 irmãos, comigo 12, 10 homens e 2 mulheres. Aqui em Nova Esperança, por exemplo, eu tenho o Dr. Haroldo, que é meu irmão. Eu tenho em Brasília um que é o major do Exército, está aposentado hoje. E tem um em Curitiba, que foi gerente do Banco do Brasil em Mandaguari e foi também chefe geral do Paraná, superintendente do Paraná. Ele era das mãos direitas do superintendente e comandava tudo em Curitiba. E os outros moram no Nordeste. Dois moram em Fortaleza, um é economista e o outro é mecânico, engenheiro mecânico. Temos as duas moças são professoras e residem hoje em Mossoró, no Rio Grande do Norte, e os outros irmãos residem em Mossoró. Um é economista, outro é bancário, outro é gerente de uma firma, de uma grande firma comercial, e outro é dono de uma fábrica de móveis na cidade de Mossoró. Esses meus irmãos são todos eles casados, têm filhos e vivem trabalhando, vivem do trabalho e estão sempre lutando. E eu, por exemplo, quando saí de Mossoró em 53, eu vim aqui para o Paraná em 1953, vim para trabalhar. Eu não era formado, eu tinha o científico, naquela época feito no Colégio Estadual do Rio Grande do Norte, em Natal, e vim de Itaité, de navio Itaité, Ita do Norte, que falam. Peguei um Ita no Norte, vim para o Sul morar. Então, eu vim no Ita, um navio chamado Itaité. Esse navio nós levamos 12 dias para chegar ao Porto de Santos, onde eu desembarquei, e vim justamente para melhorar a situação, a minha vida de um modo geral. E chegando em Santos, eu fui até Curitiba, em 53. Eu tinha 20 e poucos anos. Eu tinha mais ou menos 21 anos. Hoje eu estou com 68 anos. Nasci em 33. Que dia é hoje? Sim, hoje nós estamos no dia 6 de março de 2001. Então, daqui a poucos dias eu vou completar 68 anos. Quer dizer, 1º de abril de 2001. E então, como eu ia falando, chegando em Santos, eu resolvi vir para Curitiba. Peguei a Sorocabana, um trem, a Sorocabana, fui para Curitiba, que era meu objetivo final. Chegando em Curitiba, procurei emprego, trabalhei na Bond Sherry, trabalhei na Rede de Viação para Santa Catarina e procurei, com isso aí, trabalhando no expediente, fazer o vestibular de medicina. E fiz e passei no vestibular de medicina. E, uma vez que passei, coordenei mais ou menos os horários de trabalho, fiz amizade com o pessoal. O meu expediente era à tarde. Quando eu tinha aula à tarde, eu compensava de manhã.
e quando eu tinha aula de manhã, compensava à tarde o horário, e com isso consegui me formar. Formado médico em 60, eu fui para São Paulo fazer estágio na terceira cirurgia de mulheres e na quarta cirurgia de homens. E fiz lá, então, 2 anos de cirurgia geral e obstetrícia, na Casa Maternal Leonor Mendes de Barros. Me preparei para vir para o interior. E aí, então, nessa época, eu depois de formado, resolvi escolher um local. Aí procurei aqui o norte do Paraná, que naquela época era uma exuberância, e nessa exuberância escolhi várias cidades onde visitei e permaneci por alguns dias, como Umuarama, Cianorte, Paranavaí e Nova Esperança. E aqui em Nova Esperança tinha um grande amigo, da época de Natal, Dr. Joaquim Henô Monteiro da Nóbrega, que já faleceu, e ele então me incentivou a vir para cá. Como eu já tinha esse apoio de uma pessoa conhecida, eu peguei... Não, ele é advogado. Ele é advogado, o falecido, morou aqui muito tempo. Ele tinha um escritório de advocacia aqui no edifício Caicó, e esse cidadão faleceu em Curitiba. E aí então eu vim para cá, e aqui, chegando, montei um consultório no edifício Caicó. Isso em 1962. Eu montei uma clínica e comecei a trabalhar com o Dr. Fez Abraim, que era o dono do Hospital Nossa Senhora Aparecida, um bom cirurgião. Operamos muito, trabalhamos muito. A consulta naquela época custava R$1 e a gente fazia 40 consultas por dia e fazia muitas pequenas cirurgias, ambulatório, fazíamos cesariana, fazíamos vesícula, fazíamos tudo. Trabalhamos muito tempo juntos e fizemos uma clientela muito grande. Então fiquei nesse período todo trabalhando e vendo, por exemplo, acompanhando o progresso da cidade também. E aqui fiz muitos amigos com isso aí, e eu me lembro bem que, voltando um pouquinho ao que eu já andei, quando eu cheguei em Nova Esperança pela primeira vez, eu vim de avião, peguei o avião em São Paulo, porque eu, terminando o estágio, resolvi vir conhecer as cidades onde eu pretendia instalar consultório. E eu peguei um avião da Varig, não da Real. Esse avião veio, ele fazia escala em Nova Esperança, Cianorte e Umuarama. Naquela época nós tínhamos 2 companhias de aviação em Nova Esperança. Era a Real e a VASP, em que um dos gerentes aqui era o senhor Antônio Frias, e o outro era a Genor, que era locutor de rádio, era uma porção de coisa aqui. Ele era de uma das companhias de aviação. E aqui chegando, eu procurei me hospedar no hotel, aqui tinha uns 4 hotéis, Hotel Tóquio, Hotel Miyako, Hotel Prudentino e Hotel Capelinha. E eu me hospedei no Hotel Tóquio, é um hotel japonês, que hoje é ali onde está o supermercado econômico, naquela região, pertencia ao pessoal dos Yamamoto, da família Yamamoto. Me hospedei ali e dali procurei, eu era solteiro, procurei o local de instalação do consultório. E eu me lembro bem que Nova Esperança naquela época, além dessas 2 companhias de aviação, tinha um movimento extraordinário. Nós tínhamos naquela época 42 mil habitantes. Hoje nós estamos com 26. Quer dizer, houve uma decadência justamente por causa da decadência do café. Em 75, o café sofreu uma forte geada que foi ao tronco. Então foi decepado e foi feita a rebrota. Mas nunca mais voltamos ao que éramos. Justamente, Nova Esperança, naquela época, era o 6º produtor de café do Brasil. Era o 6º município produtor de café do Brasil. Nós viajávamos, um dos hobbies meu, por exemplo, quando era sábado, domingo, não tinha o que fazer, pegava um automóvel e ia andar nessas estradas, para Barão do Lucena e Vaitinga. A gente ficava abismado com o tamanho dos cafezais, 2 metros, 2 metros e meio, carga exuberante, uma beleza nas interlinhas, plantação de milho, plantação de arroz, plantação de feijão, tinha cereais à vontade, frutas, mamão, tudo isso, era uma fartura disso aqui naquela época. E ninguém reclamava de despesa, de miséria, não havia nada de choradeira. Era todo mundo trabalhando, todo mundo lutando e todo mundo procurando crescer. E chegou a tal ponto, talvez muitos de vocês já ouviram falar nisso, tinha pessoas que compravam um sítio hoje, davam uma porcentagem de entrada, vamos por 20% de entrada, e deixava pagar o restante na colheita. Ele colhia o café, vendia e estava para pagar o sítio. Por incrível que pareça, muita gente fez isso em Nova Esperança. Aquilo era tão rendoso
que a pessoa dava uma entrada X e depois, com a primeira colheita, ele vendia o produto e já cobria o valor da terra. E com isso ficava proprietário. Nós tínhamos naquela época aqui, por exemplo, 12 máquinas de café, em vários setores. Nós tínhamos, 18 máquinas de café e tínhamos 12 bancos em Nova Esperança. Quando nós chegamos aqui, tínhamos 12 bancos, era um movimento monstruoso. Nós tínhamos aqui 18 médicos, inclusive especialistas, ginecologistas, oftalmologistas de primeira. Nós tínhamos aqui cirurgiões gerais, radiologista e anestesista, nós tínhamos aqui. E então, naquela época, era um progresso monstruoso. Nós não tínhamos estrada. Nova Esperança não era ligada a Maringá, a estrada de chão, Paranavaí também. Isso foi feito na época do Paulo Pimentel, governador Paulo Pimentel, que veio, então houve essa interligação do asfalto para Nova Esperança. Mas naquela época, nós íamos daqui a Maringá, ali perto de Mandaguaçu, numa região chamada, deixa eu ver, eu não estou bem lembrado o nome da baixada. É uma baixada que a gente sempre atolava. Você ia chegar lá e ficava lá encalhado. Quando chovia, você não podia ir. Mas depois foi melhorando. Nós também naquela época não tinha energia elétrica. Nós o que usávamos, inclusive o doutor Abraim, na época, e aqui o doutor Álvaro, no Hospital São José, eles tinham motores a diesel, que forneciam geradores para fornecer energia. E então todos os hospitais tinham isso. E nós então, a energia daqui só tinha energia das 10 às 11 para a pessoa abastecer a caixa d'água. E de mais ou menos 8 às 9, no início da noite. E apagava isso e acabou e encerrou. A geradora de Nova Esperança era ali perto da Cocamar, onde existe hoje uma capela. Ali o terreno era da prefeitura e ali tinha as máquinas, os motores a diesel para gerar energia. E isso aí era mais ou menos Nova Esperança. Outra coisa que Nova Esperança a gente admirava muito também é que aqui já tinha telefone naquela época, tinha um telefone bom. Não tinha luz, não tinha água encanada, mas tinha um telefone bom daquele Ardival Ribas, que foi companhia telefônica, inclusive um sistema bem montado, que nós falávamos com para onde quisesse. Naquela época, Ardival Ribas eu não sei, ele era meio político e vinha por aqui e tal, e montou essa companhia telefônica local. Tinha telefone na casa. Quer dizer, ele inclusive era de admirar ter um telefone até com uma eficiência boa naquela época. Doutor, só deixa eu dar uma frase que o senhor falou lá no começo da história. O senhor estava lá em Mossoró, o senhor pensava a sua ponto final seria Curitiba. Por que Curitiba? O problema é o seguinte, porque eu vim para o Paraná, é uma história um pouquinho longa talvez. Eu quando estudava no Nordeste, em Mossoró, eu gostava muito de geografia. E então eu pegava aqueles livros, Viagens pelo Brasil. Tinha lá Paraná, tinha todos os estados, mas eu me interessei muito pelo Paraná. Então eu lia, eu estudava o ginásio em Mossoró, depois eu vim estudar o científico em Natal. E em Natal eu já pegava esses livros e estudava, via as imagens das araucárias do Paraná, a riqueza do Paraná. Inclusive eu sabia, naquela época, o mapa do Paraná estava na minha cabeça e tal. E então meu objetivo era justamente vir para o Paraná, porque eu achava que era um estado, na época, progressista, tinha muita chance de sobrevivência, porque no Nordeste naquela época se falava muito de São Paulo e Rio. Rio sempre foi para o nordestino um oásis. Ele sempre vem para o Rio de Janeiro. Mas acontece que eu achava que o Rio de Janeiro, com aquela turbulência, aquela agitação, a vida muito sacrificada, eu digo, isso não vai dar certo para mim, nem tampouco São Paulo. Eu passei por São Paulo, vi aquele movimento, vi tudo, andei em São Paulo bastante, mas eu digo, o meu objetivo é Paraná e fui para o Paraná. Então vim aqui para o Paraná, cheguei, me lembro bem, em Curitiba, na praça Tiradentes, e então ali eu procurei me ambientar, arranjei uma pensão para morar, e fui aos poucos me encaixando, arranjei amizades com o pessoal da Casa de Estudantes Universitário do Paraná, e com aquilo ali fui me entrosando no meio estudantil. E nesse meio estudantil fui procurando aproveitar o máximo que eu podia para poder passar no vestibular. Eu me lembro que a Universidade Federal do Paraná, naquela época, Faculdade de Medicina, tinha 120 vagas. Eu passei no 108º.
Eu passei lá no fim, mas passei, quer dizer que era importante e a concorrência era muito grande. Mesmo naquela época, era uma concorrência de 10, 12 candidatos naquela época por vaga. Hoje é 1.000 por vaga, talvez. Então, naquela época já era difícil, porque também tinha um outro problema, que o Paraná naquela época era muito mais frio do que hoje. Eu me lembro bem que lá em Curitiba, o pessoal nordestino que vinha não se adaptava por causa do frio. Era um frio muito grande, vinha abaixo de zero. Eu cheguei a pegar em Curitiba, uma certa época, 7 graus abaixo de zero. Coisa que eu nunca tinha visto, os carros 10 horas da manhã, da tarde, da noite, 10 horas da noite, todo com a capota toda congelada, tudo embaçado, tá? Eu vi isso lá em Curitiba. Não cheguei a ver neve, mas via, por exemplo, nevoeiro muito. Eu me lembro bem que uma coisa que me chamava a atenção na época era aqueles camponeses que vinham de Santa Felicidade, naqueles carros de roda dura, naquela charrete de roda dura, e o cavalo vinha puxando aquilo, ia ofegante, e saía na narina do cavalo 2 tufos de fumaça que pareciam uma chaminé. Aquilo me chamou muita atenção na época. Então, levantava cedo para poder estudar, e ir na casa do estudante, no RU, no restaurante universitário, tomar o meu café da manhã. Então, eu caminhava a pé ali e via aqueles chacareiros vindo com suas verduras vendendo, e aquele cavalo ofegante, saindo aquela fumaça, aquele vapor pelo nariz, que parecia uma chaminé. Aquilo me chamou muita atenção, e muita coisa me chamou a atenção em Curitiba, que é justamente isso, era uma cidade progressista, a gente se alimentava bem, a alimentação de Curitiba muito boa, uma cidade naquela época tinha 300 mil habitantes, hoje Curitiba tem com 2 milhões, então os primeiros prédios, em 53, eu vi subir os primeiros prédios, edifício Zacarias e outros lá, o Mauá, e assim foi. Fui me adaptando, me adaptei muito bem ao Paraná, porque procurei me adaptar. Procurei me adaptar porque eu digo aqui, vai ser minha futura terra. Então tenho que me adaptar. Me adaptei ao Paraná, procurando colaborar no que eu podia. As coisas boas eu exaltava e as coisas más eu deixava. Esquecia. Como é que foi para o senhor assim, chegar numa terra como Nova Esperança e ver essa montanha de gente que chegava toda hora, de ônibus, de caminhão, de avião? Aqui em Nova Esperança, quando eu cheguei, eu fiquei não só Nova Esperança, como desci a Norte, Umuarama e Paranavaí, essas todas cidades. Era uma região progressista ao extremo. Como eu falei, existiam 12 bancos. Então, existiam todos os bancos, quase, 12 bancos, 18 cafeeiras, 18 máquinas de café. Então, a gente se entusiasmava com o entusiasmo do povo, porque eles estavam trabalhando, progredindo. E a gente estava entrando naquele mercado de trabalho, tinha que também se empolgar, entusiasmar e trabalhar, e procurar lutar e vencer. Então, quando cheguei aqui, por exemplo, a minha cidade do Nordeste é uma cidade de mais de 400 anos hoje. Nova Esperança tem 50, vai completar 50 anos. Então, a minha cidade é uma cidade de 400 e tantos anos, uma cidade bem antiga. Aqui a gente viu uma cidade nova, progressista, com construções saindo a todo vapor, loteamentos, surgimento de melhorias, água encanada, Sanepar, luz a Copel, que depois veio, a companhia telefônica, que veio depois através da Telepar, com um grande desenvolvimento, uma grande tecnologia, e tudo isto. Então a gente via o Paraná como uma coisa exuberante, um progresso monstruoso, um exemplo que ficou hoje para o Brasil, que hoje o Paraná desponta como um dos estados de maior progressividade do Brasil, de maior progresso do Brasil. Então a gente tem que se entusiasmar com isso aí. Nova Esperança, particularmente, teve alguma coisa que fez com que o senhor mantivesse além de toda essa... Não, aqui eu trabalhava, fiz muitos amigos. Na época, em Nova Esperança, existia mais amizade do que hoje. Nós tínhamos aqui o Clube da Pesada, que era um clube fundado por vários, só senhores, só homens. Eram 40 homens, faziam parte promotores, advogados, os dentistas, os médicos. Nós nos reunimos toda quarta-feira numa churrascaria que tinha aqui do finado Watanabe. E nós ali fazíamos um churrasquinho e dividíamos a despesa. Chamava-se Clube da Pesada. Isso fez muita amizade. Nós tínhamos muita amizade. Nós visitávamos a casa do outro, nós íamos jogar baralho na casa de um, nós íamos a um piquenique com outro, íamos numa chácara
junto com aqueles ali, coisa que existia muita mais afinidade, existia muita afinidade, não existia isolamento. Então, isto aí era uma coisa de admirar em nós, que ajudou muito a todos se fixarem aqui. Porque, na pior das hipóteses, nós não tínhamos assim o conforto de uma cidade grande. Naquela época era uma cidade pioneira. Não tínhamos aquele lazer. O lazer aqui, como eu estava falando, o lazer aqui era caça, pesca, um joguinho de futebol. Joguei muito no campestre de futebol, depois tive um problema de rótula. Parei, senão hoje eu estava aí, talvez até já na seleção de Nova Esperança, pelo menos. Então o problema é que o lazer, por exemplo, de caça, por exemplo, eu e o doutor Abraim saímos aqui pelos sítios, caçávamos pomba, naquela época não era proibido, caçávamos pomba, caçávamos perdiz, codorna, essas coisas assim. Mas também era caça esportiva, se é uma coisa ou outra, e pescava nesse rio São Francisco, nos outros rios aí, mas também uma pesca também de lazer, de pouca, não era como hoje o pesca e pague, que a pessoa pega muito mais peixe, que está mais fácil de pescar, né? Aqui, isso aí mais ou menos, eu cheguei aqui com 20 anos, não, 28 anos. Depois devia estar com 33, 32, por aí. Cheguei solteiro, eu fiz cirurgia geral, obstetrícia e ginecologia. Foi as 3 que eu fiz. Fiz em São Paulo. A Marisa eu conheci num hospital em São Paulo, né? Não foi para mim no hospital. A Marisa eu conheci que eu tinha a Marisa é assistente social. E ela tinha uma colega que era assistente social na Santa Casa. E através dessa assistente social amiga dela, eu conheci a Marisa. E então, como São Paulo também, eu trabalhava muito, quase não saía, e conhecia muito pouca gente, então um dia eu convidei a Marisa para se ela queria ir no restaurante e tal. E no fim, assim acertamos. E hoje estamos aí com 40 anos. Quantos anos de casado? 38? Quantos anos de casado? 30 aí? 34 anos de casado, né? Nós casamos em 63. 63. 38. 37, 38 anos. E então, daí desse casamento, 3 filhos. A Cláudia, que é engenheira, o Beto, que é veterinário, e o Dudu, que é médico. Um trabalha em Prudente, que é médico, casado com uma médica também, ela faz oftalmologia, ele faz cirurgia geral. O Beto, casado com uma veterinária, ele é veterinário também, trabalha aqui na fazenda e trabalha em Campo Mourão. E o outro, a Cláudia, que é a esposa do Paulo Zanusso, trabalha no posto Nova Esperança e é engenheira civil. Faz algum projeto, alguma coisa. Mais ou menos é isso aí, o que eu tinha contado. O que é mais que eu queria? Netos nós temos 4. Um neto chamado Arthur, que mora em Presidente Prudente. 2 aqui, que é a Marcela e a Patrícia, que são da Cláudia. E a Carolina, Ana Carolina, que é do Beto, que mora em Campo Mourão. Voltando um pouquinho para a sua profissão, a gente que tinha bastante trabalho, tinha 18 médicos, como surgiu o hospital? Não, o hospital foi o seguinte, o hospital nós tínhamos aqui 4 hospitais. Em Nova Esperança nós tínhamos, na época que eu cheguei aqui, tinha 4 hospitais. O hospital aqui em São José, que pertencia ao Dr. Arthur e Dr. Álvaro, da Andréa Pinto. O Hospital Santo Antônio, que pertencia, ali onde é, em frente ao Banco do Estado, pertencia ao Dr. Ayrton e Ailton Storti, que hoje estão em Moarama, são vivos ainda. O Hospital Nossa Senhora Aparecida, que pertencia ao Dr. Abraim, é ali onde é, em frente a Canel, o Hospital do Dr. Abraim. Existiam esses 3 hospitais. Aí então, depois a medicina naturalmente foi socializando e foi diminuindo o campo de trabalho. Diminuindo o campo de trabalho, então o Dr. Arthur e o Dr. Álvaro resolveram ir embora para Campinas. Eles hoje estão em Campinas, têm um spa em Campinas e possuem uma fazenda aqui em Najá, que eles sempre vêm aí, sempre encontro com eles aqui na cidade. O Dr. Abraim ficou muito tempo ali, depois pegou uma cirrose e faleceu. Aí então resolveu vender para o cardiologista, doutor Ari Roncaglia. Não, Ari Roncaglia.
Ari Roncalho, cardiologista, depois vendeu para o Juarez e para o Roberto, e foi embora para Maringá. Aí depois ficou inativo, devido à socialização, ficou inativo, e hoje é fisioterapia. O Santo Antônio, hoje é o Laboratório Santo Antônio. O São José, quando o Dr. Arthur e o Dr. Alves foram embora, eu comprei a parte deles e mantive aí mais uns 10, 15 anos. Aqui na esquina, perto do fórum, na Lord Lovat com Marins Alves de Camargo. Então esse hospital foi desativado também devido à socialização, nós desativamos, e aí veio a parte do INSS, que foi justamente a construção do hospital municipal, que hoje é da prefeitura, e o hospital do sindicato, que pertence ao Sindicato dos Trabalhadores Rurais. Não, só tinha o hospital do Abraim, que era de material. Uma parte de material, uma parte de madeira, os outros eram de madeira. E nessa época, por exemplo, surgiram, por exemplo, clínicas pequenas. No período do auge da Nova Esperança, nós tínhamos aqui a Ayrton Stort, nós tínhamos Lineu de Aguiar, nós tínhamos Sam Totug, que eram especialistas que justamente trabalhavam nesses ramos em consultórios particulares. E eu esqueci o Hospital São Judas Tadeu, que é ali ao lado do Rotary. Dr. Isamo, Dr. Rubens Costa Monteiro e Dr. Lineu. Dr. Lineu hoje está no Rio de Janeiro, mora no Governador. Ele teve um derrame, está em convalescência. E o Dr. Rubens está hoje em Paranavaí, médico em Paranavaí. E Dr. Isamo está hoje em Brasília. Trabalha no Hospital Geral do Exército em Brasília. Então, era mais ou menos a equipe daqui. E isto aí, por exemplo, na socialização, nós tivemos justamente estagnou a medicina aqui por causa do problema das tabelas de INAMPS, tabelas de... Socialização, o senhor se refere, quer dizer, ao INAMPS. INAMPS, a socialização, que é a medicina socializada aqui, o governo que subsidia tudo, por exemplo, a consulta, as internações, os tratamentos e as cirurgias. Antes dessa socialização, como que era? Era tudo particular. Era justamente a época que quem pôde fazer sua vida fez. Então a pessoa não se cobrava muito, mas o volume era grande. Era de todo mundo. Era de todo mundo, naquela época tinha o posto de saúde. Era acessível, mas não, assim, gente paupérrima não existia. Todo mundo trabalhava, todo mundo tinha seu emprego. Essas fazendas Roma, fazenda São Nicolau, fazendas grandes que tinha aqui, fazenda Madeira, fazenda São João, eram fazendas que tinham 50 a 100 empregados cada um. E o patrão financiava tudo. Ele dava toda assistência. E por acaso eu atendia aqui no Hospital São José muitas fazendas. Então vinha alguém que precisava de uma cirurgia, ele não tinha condições, o patrão vinha, garantia e acertava, ia descontando. Todo mundo facilitava. Não ficava ninguém sem assistência. Então, isto aí era justamente por causa da situação econômica, a renda per capita de cada um. Então, os fazendeiros, gente de Marília, gente de outras cidades do estado de São Paulo, eram donos da fazenda aqui, davam toda assistência. Não existia, por exemplo, problemas, como hoje, que é um problema de ambulância, é um problema de um tratamento, é um encaminhamento. Hoje se encaminha mais também por causa de especialidades mais avançadas para fora. Mas naquela época, o que a gente podia resolver por aqui, resolvia. E o que não podia, mandava para Maringá, não existia Curitiba, não dava tempo de chegar em Curitiba. E aqui eu e o Abraim operávamos aqui apendicectomia, Volvo, fazíamos tudo, cirurgias grandes. E tivemos sorte, muita sorte, que quase não morria ninguém. Fizemos muito parto aqui, por exemplo, meu maior setor aqui foi obstetrícia. Eu não tenho a menor ideia, mas devo ter feito mais de 5 mil partos por aqui. Inclusive, os filhos de Maria, eu que fiz o parto dos meninos. E aí também. E então, eu aqui na obstetrícia fiz muita obstetrícia. E me dedicava muito. Tinha vezes que eu ficava, às vezes, eu me lembro bem que uma vez eu comentei com minha esposa, a Marisa, que fazia 18 noites que eu não dormia direito. Quer dizer, 18 noites que eu tinha um parto toda noite. E eu justamente acompanhava esses partos
durante a madrugada, à noite, até nascer normal, que nós fazíamos com que, se possível, a mulher ganhasse partos por via natural, sem fazer cesárea. Porque como nós ainda tínhamos aqui, vamos supor, não era uma região de muita evolução, então a gente tinha medo de haver, assim, contaminação, qualquer coisa, então era preferível o parto normal, que é um parto que a mulher às vezes sofre um pouco mais, mas ela tem mais garantia de vida, tem menos problemas de hemorragia e tem menos problemas de infecções. Então, nós orientávamos nesse sentido. Só se não houvesse jeito, fazia cesariana. Fazia cesariana e resolvia o problema. Não deixava haver morte fetal, antes de qualquer coisa, sofrimento fetal, já fazia cesariana. Mas, de um modo geral, nós conduzíamos o parto, através de indução ou qualquer outro processo, para que evoluísse para um parto normal. Tinha parteira, muita parteira? Tinha. Sobre parteira, tinham bastante parteiras aqui. Nós tínhamos, eu não me lembro bem, eu me lembro bem do nome da Dona Otília, que hoje ainda é viva, Dona Otília Xilisting. E tem uma outra, que é em Barão, que ainda está viva, eu não me lembro o nome dela. Essas duas eu me lembro bem do nosso tempo. Elas controlavam direitinho, havia muito parto em casa, elas faziam com conhecimento, e isso, elas atendiam muita gente. Porque antigamente minha mãe teve 17 filhos, 12 vivos, que nós somos, né? Mas todos eles foram nascidos com parteira. Lá no Nordeste, parteira lá comanda. Agora, aqui também existia isso, às vezes pode ser que até ainda exista, e nas cidades menores aqui na Redondeza ainda existe isso. Hoje aqui é tudo a parte de médico, que eu tenha conhecimento, no momento não tem nenhuma parteira. Vamos falar um pouquinho da política, antes de entrar na sua participação política. Como que era a política quando o senhor chegou aqui? A política aqui na época, quando eu cheguei, quem era o político maior aqui era Pedro Sampaio, Pedro Arthur Sampaio e Armando Lima Uchoa. Armando já tinha sido prefeito 1 ou 2 vezes, e Pedro Sampaio, quando eu cheguei, era o prefeito que nós esperávamos. Foi um bom prefeito, e os dois foram bons prefeitos, lutaram, todo mundo lutou pelo progresso do município. Agora era uma política, assim, de respeito. Um respeitava o outro, não havia acusações, maltratos e tal. Um respeitava o adversário, era uma política meio acirrada, quer dizer, cada um lutava para ganhar a eleição, e não existia, por exemplo, como hoje, o favoritismo maior. Naquela época o pessoal tinha um pouco mais de consciência nesse sentido. Então, acirrada, quer dizer, no comício você falava atacava um pouco, não assim, falando mal, dizendo, procurava, assim, briguenta, por dentro, acirrada, quer dizer, uma luta, travava uma luta nesse sentido. Agora nessa época que eu cheguei aqui, eu ainda não tinha entrado na política. Eu apenas cuidava do hospital, eu trabalhava, procurava agradar todo mundo. Lembra de alguma história pitoresca desses políticos? Mais antigos? Tem uma, existe uma que não sei se podia contar aqui, é negócio de erosão, sobre o problema de erosão. Aqui existia, por exemplo, o Palhano, o Kepler Palhano, que hoje reside aqui perto do NIS, vocês conhecem, está com 92 anos. Ele foi prefeito aqui 2 anos, era agrimensor, foi prefeito aqui 2 anos. E naquela época tinha o Pedro Sampaio, não, Pedro Zanusso, que era o pai do Basílio, que era para ele. Então contavam piada, não era assim, de atrito entre eles. Então existia uma erosão ali perto do CCOS, uma erosão muito grande, subindo a Avenida Brasil, isso mais ou menos em 62, 63, quando eu cheguei por aqui. Então ali existia uma pinguela, existia uma erosão e uma pinguela. Então, na época da política, os políticos começavam a falar uma coisa, falar outra, e começavam por brincadeira a dizer o seguinte,
que ali na Melo Palheta, não sei se vocês lembram, existia um tronco de peroba de mais ou menos 1 metro de espessura, com um busto de Getúlio Vargas em cima. Então, esse busto de Getúlio Vargas está hoje na prefeitura. Já tenho reclamado que tem que colocar esse busto em alguma praça, tinha que colocar, está perdido lá, jogado. Na gestão passada, lutei para que a prefeitura colocasse na Praça Melo Palheta, fizesse um pedestal e colocasse, que aquele é o único busto que Nova Esperança tem, é o busto de Getúlio Vargas. Aí então, os políticos, a título de brincadeira, diziam: vamos combater a erosão de Nova Esperança, que era a maior chaga, como se diz, de Nova Esperança, era a erosão. Então vamos combater porque vocês vejam o que está acontecendo em Nova Esperança. O buraco do Palhano, que é aquele lá, está começando a se aproximar do pau do Getúlio. Então, o buraco do Palhano, antes que ele chegue, temos que combater a erosão. Essa é a nota, né? Não, outras histórias tem aqui. Aqui nós já temos histórias típicas. Existe aqui, não sei se você ouviu falar, na Tomada de Iroí. Iroí é o antigo nome de Castelo Branco. Castelo Branco chama-se Iroí por causa do Rio Iroí. Tinha o Rio Iroí. E Castelo Branco, trocaram depois quando Castelo Branco foi presidente, morreu, trocaram o nome, e era distrito de Nova Esperança. E quando foi um certo momento, o prefeito de Mandaguaçu queria tomar Iroí. Queria que Iroí pertencesse a Mandaguaçu. E sei que houve uma polêmica, uma luta nos bastidores, parlamentares e diabos, né? Fizeram então aquele movimento de patriotismo e tal. Quando foi um dia, resolveram fazer aqui uma passeata, diziam: vamos tomar Iroí. Aí fizeram a chamada Tomada de Iroí. Então, uns 100 homens aí se armaram com foice, com enxada, com picareta, com diabo lá, e saíram em marcha a pé até Castelo Branco, até Iroí. Chegaram lá, ocuparam Iroí, ocuparam a vice-prefeitura, ocuparam a igreja, tomaram conta, tomaram Iroí. Então foi a tomada de Iroí. É uma história típica de Nova Esperança. Outra história típica que existe de Nova Esperança é que não me lembro quando o padre José Roldão era o pároco aqui de Nova Esperança, não me lembro que ano, mais ou menos isso. O salão, aliás, a casa paroquial era de madeira e ficava ali na esquina, da Levi Carneiro com aquela outra rua, Laerte Munhoz. Ficava na esquina, era um sobradinho. Era um sobradinho onde hoje é o salão paroquial. E ali existia um sobradinho, e o padre José Roldão era muito brincalhão, foi o primeiro padre de Nova Esperança. Muito brincalhão, ele está vivo, mora em São Paulo hoje. E ele então chegou, um bispo veio visitar Nova Esperança. Talvez várias vezes por ano o bispo vinha a Nova Esperança. Então o bispo vinha se hospedar na casa paroquial. Então ele pegou quando o bispo chegou, o bispo não tinha muito conhecimento da região aqui, tal, não lembro quem era o bispo. Aí então ele contou para o bispo que ali naquela região onde é o Colégio das Irmãs era cemitério. Ali onde é o Colégio das Irmãs era cemitério, e esse setor do salão paroquial também era cemitério. Mas depois tiraram ali, eles transformaram aquilo em mais 2 quadras, recuaram para São José, o cemitério. Aí então ele começou a contar ao padre que ali, como foi cemitério antigamente, aparecia muita visagem, muita visão, muita coisa. E aparecia às vezes tremia uma porta, uma cadeira balançava e tal, e aquilo ficou na cabeça do bispo, preocupado com aquilo ali. Aí então ele fez uma armação, era um sobradinho, ele pegou, deixou lá o cobertor do bispo e tal, amarrou um cantinho do cobertor do bispo e amarrou um barbante. E quando o bispo foi dormir, ele deitou, cobriu e puxava o barbante aqui. O bispo já ficou de orelha quente, né? E pegou, passou um pouquinho, ele puxou de novo. Aí o bispo já ficou mais agitado, já sentou e tal, resolveu dormir outra vez. Aí daqui a pouco esse bicho saiu de lá desesperado, desceu: eu vou embora desse negócio. Pegou, foi embora. Arranjaram um jeito e o bispo voltava uma linha. Uma história de um pote de e outra história que existe na Nova Esperança é o seguinte: aqui existia um cidadão que foi quem construiu a igreja matriz, uma parte da igreja matriz, e construiu, bem dizer, o cemitério.
chama Geraldo Inácio Batista, ele faleceu em São Paulo. Esse cidadão, ele tinha muito conhecimento da região, era um homem desses curiosos, ele gostava de participar das coisas e se interessar por uma história ou outra. Então, quando eu ganhei para prefeito em Nova Esperança, eu tinha por uns objetivos construir uma capela dentro do cemitério. Nós construímos a Capela São Luís Tadeu, que é em forma de cruz. Essa capela, eu tirei o desenho dela do desenho da cidade de Mossoró, minha terra, que também é uma cruz. E então ele contou para mim, disse: doutor Severino, existe uma história aqui que em 52 morreu uma japonesa aqui muito rica. E essa japonesa rica, como a família resolveu, junto com o caixão, enterrar também um baú com várias joias pertencentes a ela. Aí tinha isso aí, pérola negra, pérola branca, diamante, ouro, colares e tal. Colocaram num baú e colocaram ao lado do corpo e enterraram. Ficou enterrado aí e tal. E os filhos moravam por aqui, depois foram embora para São Paulo. Quando foi num dado momento, um dos filhos veio aqui procurar esse baú de ouro enterrado. Mas procurou localizar a cova da mãe, o local onde a mãe estava sepultada, mas não conseguiram, e ninguém conseguiu. Ele, seu Geraldo, também ajudou. Ajudou a procurar e tal. Aí tudo bem, Geraldo, só essa história é verídica, a história é verídica. Esse japonês depois, quando voltou, procurou, não achou. Nós procuramos isso aqui tudo, vasculhamos tudo e não achamos. Eu digo: onde é que o senhor acha que está isso, Geraldo? Isso deve estar aqui nesse rumo aqui. Aí justamente era o rumo. Eu digo: então vamos construir a capela aí. A Capela São Justo aí, vamos construir. Aí então cavamos com a carregadeira o alicerce, cavamos tudo, procuramos. E se nós acharmos o baú de ouro aí, nós vamos reinvestir todo ele no cemitério, porque o cemitério naquela época não tinha muro, não tinha calçada, não era asfaltado, era de pau a pique, essa balaústre e tal. Ele disse: não, vamos combater a erosão, que tinha erosão. O cemitério era uma erosão monstruosa, que a erosão, a água, quando chovia, carregava até restos de ossos, de fêmur, costela, crânio, desciam na enxurrada. Ali para aquele setor da Brasilândia ali, onde está o conjunto Júlio Zacarias. Então descia ali. Aí então, nós vamos tubular tudo isso aí, vamos resolver esse problema aqui, tal. Aí nós construímos a capela, cavamos, tal, mas não encontramos. Isso aí deve estar enterrado por lá, onde ninguém sabe. Deve estar lá por baixo da igreja, talvez no fundo da capela. Então não encontramos. Isso é outra história típica de Nova Esperança. Mais ou menos as típicas são essas aí. Não tem mais uma outra assim que a gente chama a atenção. Como foi a entrada do senhor na política? Bem, então, eu estava atendendo minha clientela toda para entrar na política. Como é que eu entrei na política? Eu entrei na política por acaso, podemos dizer. Então é o seguinte, na época que fui candidato, eu trabalhava na minha profissão, era um bom profissional, procurava atender todo mundo bem, procurava agradar a todos. E quando foi um dia, eu aqui em minha casa, nem pensava em política, entrou aqui o deputado Basílio, Cílio Krelling, João Ferrarim, Benedito Silveira. Vieram aqui em casa, eu recebi aquela visita, fiquei assim, dizia: o que é que está acontecendo e tal? Não, nós viemos querendo falar com o senhor, tal. Sentei aqui nessa sala e eles me expuseram que havia necessidade de um prefeito, que só tinha 2 candidatos, era Armando Lima Uchoa e era Manel Gaona. E então eu digo: mas pessoal, eu nunca fiz campanha política, eu não tenho orientação, eu não tenho assim um tino político e tal. Não, mas não tem jeito, você vai ter que entrar pela arena, tal, e vai ser candidato. Eu falei com a Marisa: o que é que você acha? Tá bem, se não tiver jeito, tem que ser candidato. Eu peguei e fui para a convenção, ganhei na Arena 1, Armando ficou na Arena 2 e Manel Gaona ficou não sei por qual partido, com Armando. Aí concorri, mas naquela época podia participar até 3 candidatos. Não tinha importância, ali dependia do local, primeiro lugar, segundo, terceiro. Então, concorreu e Armando era Arena 2 e eu fiquei com a Arena 1. E fomos para a batalha, lutamos, eu fiz uma campanha muito boa, que os outros hoje estão seguindo meus passos, que é justamente visitar a cidade de casa em casa. Ninguém nunca visitou a cidade de casa em casa. Eu visitei Nova Esperança de casa em casa. E a zona rural, que era
muito desenvolvida, tinha muita gente morando. Visitei também de casa em casa, fui de um por um, expondo meu plano de trabalho, e esse plano de trabalho eu executei. Depois tive sorte de ser prorrogado meu mandato, que eu peguei 4 anos, fui prorrogado para 6. Então eu governei aqui de 77 a 83. E nesse período, aí justamente tivemos a oportunidade de construir o ginásio de esportes, que foi da minha época, o campo de futebol, a murada, as benfeitorias do campo de futebol foram minhas, o cemitério, eu urbanizei todo o cemitério, inclusive tubulei o cemitério, coloquei galerias de águas pluviais, e essas galerias de águas pluviais vieram a evitar a enxurrada levar os restos mortais dos sepultados ali dentro. E com isso tive uma sorte também, porque Nova Esperança era campeã paranaense, talvez, não sei se brasileira, de erosão, era quem tinha mais erosão na região, era Nova Esperança. Nós tínhamos aqui 7 bacias de erosão, e então nós conseguimos, através do Projeto Noroeste, que é um projeto espetacular, 50 milhões de reais naquela época, através de Mário Andreasa e de outros setores lá. E conseguimos esse dinheiro e investimos esse dinheiro de tal maneira, com tanta seriedade, nós tubulamos toda a Nova Esperança. Nova Esperança hoje tem mais de 50 quilômetros de galerias pluviais. Nem Bauru, que naquela época a firma que construiu essas galerias em Nova Esperança era de Bauru, nem Bauru tinha tanta galeria como tem em Nova Esperança. Então, em Nova Esperança, bem dizer, foi extinta a erosão urbana. Ficou apenas a erosão rural, que é outro problema mais grave. E grave também, não é mais grave, grave. Aí então nós tubulamos, fizemos 7, aqui nós temos barragem do Caxangá, nós fizemos várias caixas dissipadoras, fizemos dissipadores, fizemos caixa de contenção, tubulamos toda a cidade. E como Nova Esperança naquela época tinha pouco asfalto, por causa justamente de não ter galeria de águas pluviais, nós tubulamos e complementamos com asfalto uma grande área da cidade. Nós chegamos, na época, quando eu peguei a prefeitura, tinha 80 mil metros quadrados de asfalto. Nós construímos 240 mil. Na minha época, porque aonde eu tubulava, eu fazia o asfalto. Porque se a pessoa vai fazer um asfalto sem tubulação, a água corre por cima, arranca o asfalto. Era dinheiro jogado fora. Então nós tivemos que primeiro esperar assentar esse terreno. Fizemos aqui um malabarismo que ninguém sabe, pouca gente sabe, só os técnicos, que aquele setor ali, onde está o Gonville, o Hotel Gonville, ali naquele setor, perto do Zezão, ali, é uma região mais alta, não, uma região mais baixa do que a São José, aqui embaixo, que é mais baixa o terreno. Então, existia uma formação de água daquele setor que descia a 14 de dezembro, passava ali perto da farmácia do Santa Luzia até o Banco do Brasil, uma enxurrada monstruosa arrancando tudo. Então foi feita uma técnica ali, chama-se galeria invertida. Ninguém, talvez, pouca gente sabe falar, ouviu falar isso. Galeria invertida. Então nós pegamos em uma galeria, captando a água, ali perto do Hotel Gonville, naquele posto faixa branca, seguindo lá para São José, e ali essa galeria passa a mais de 10 metros de profundidade, para poder cair no dissipador lá perto da rodovia. Foi a única maneira de tirar aquela poça d'água que ficava ali. Então a água cai ali, no lugar de correr a 14 de dezembro, ela corre lá para trás, o setor da São José. E para isso nós tivemos que fazer meio subterrâneo, por baixo. Inclusive, nós tivemos que passar próximo à tubulação de distribuição de água da Sanepar. Mas, graças a Deus, não deu acidente nenhum e deu tudo certinho e hoje funciona. Pouca gente sabe disso. Mas é uma técnica que aqui o engenheiro que fez na época de Curitiba, é uma técnica. Voltando um pouco atrás, na época da sua candidatura, quem foi o seu antecessor e quem foram os seus adversários políticos que concorreram com o senhor? Bem, na época que eu fui candidato, eu fui pela Arena 1, candidato pela Arena 1, escolhido na convenção. E os dois adversários, um era o Armando Lima Uchoa, Arena 2, porque qualquer partido naquela época podia ter 3 candidatos. Arena 1, Arena 2, Arena 3. E o outro candidato da oposição era Manuel Gaona. Não sei se Manuel Gaona é do MDB, na época. Então foram os 2 oponentes que nós tivemos. O meu antecessor foi José Cílio Krelling. Ele foi prefeito antes de mim,
Depois eu fui eleito, e ele foi pela Arena também. O Ercílio acho que era pela Arena. E eu fui pela Arena, né? Era do meu partido. É. E depois de... Qual era a diferença da Arena 1 para a Arena 2? É só facções. Uns optavam, dependendo do candidato, uns optavam pela Arena 1, outros pela Arena 2. Ideologicamente, não. Não, ideologicamente era tudo igual. E justamente o deputado Basílio, naquela época, era Arena, tanto fazia um como dois, ele era Arena. E depois de mim entrou o João Urbano, que justamente foi eleito, não foi o mais votado. O mais votado depois de mim, naquela época, foi Ercílio Krelling. José Ercílio Krelling foi mais votado, mas existia aquele negócio de contar, não me lembro bem como é que contava, somavam os 3 candidatos da oposição com 2 da situação. Era sublegenda, né? Existia sublegenda. Então, somou e ganhou o primeiro do MDB, que é a ajudante de João Urbano. E Ercílio teve mais votos do que ele, mas não tomou posse. Mesmo sendo da mesma arena, era uma oposição? Não, quanto ao... Arena 1 e Arena 2. Era oposição. Não era uma oposição fechada, mas era oposição. De qualquer jeito, era oposição. O senhor assumiu a prefeitura da Casa Velha? Inaugurou a prefeitura nova? Não, quando eu entrei, eu tomei posse na prefeitura velha ainda. E quando foi depois de 2 anos, 1 ano e meio, como o prédio da prefeitura nova estava inacabado, nós concluímos a construção, fizemos as divisórias e mudamos para o prédio da prefeitura nova. Então arrumamos o gabinete e passamos ali. No começo foi difícil para coordenar, mas aos poucos fomos pondo em ordem e deu tudo certo. Então mudamos, eu devo ter até a data aí no meu relatório, não lembro bem qual é, mas no relatório, a época que nós mudamos para o prédio novo. Estou entendendo. O início da construção foi do Ercílio. Foi do Ercílio. Eu concluí e mudamos para lá. Concluí a Câmara não estava pronta. Concluí o gabinete. Não, foi inaugurado na época do Ercílio. Ele inaugurou antes de acabar, inclusive. Mas tudo bem, tem a placa dele lá e ele quis inaugurar porque ele fez a maior parte da prefeitura. Não chegou a mudar-se, não, né? nem se instalar. Aí eu instalei a prefeitura, determinei ali e a Câmara ficou trabalhando lá embaixo ainda. Aí nós concluímos a Câmara e transferimos lá onde é hoje o NIS. Ali era a Câmara, então nós transferimos aqui para cima, prefeitura nova. Fizemos aquele jardim, aquilo ali era uma região totalmente selvagem, podemos dizer. Tinha aça-peixe, leiteiro, tinha tudo ali. E tinha inclusive amargoso. Nós limpamos e fizemos aquelas praças todas. Aquelas praças, tudo projeto nosso. A praça da prefeitura, aqueles pequenos canteiros que tem ali perto do campo de futebol, o asfaltamento com aquela rua dupla, com a pista dupla, foi feito na nossa época. Nós fizemos uma galeria, um canteiro central, por medida de economia, fizemos um canteiro central na Rocha Pombo, seguindo aqui para o Colégio São Vicente de Paula. Ali foi feito também, justamente porque fizemos 8 metros de asfalto de um lado, 8 do outro e 8 no meio, que era 24 metros a largura da rua. Então, para a economia, fizemos um canteiro central. E ficamos uma pista de um lado e outra pista do outro. Foi feito isso aí justamente na economia, porque nós tínhamos uma verba X, mas não tínhamos dinheiro excessivamente para poder construir tudo por conta daquele setor ali, principalmente o setor da prefeitura. Porque aqui era feito comunitário o asfalto. Na minha época, fizemos muito comunitário. E ali, por exemplo, não existia meio de fazer comunitário, estando a prefeitura, campo de futebol e aquelas praças. Tinha que ser por conta da prefeitura. Então, o recurso era pequeno, tivemos que fazer por conta da prefeitura. Como também no Colégio São Vicente de Paula. Ali, nós tivemos que fazer também por conta da prefeitura. A prefeitura quem bancou toda a despesa do asfaltamento daquela região. Voltando um pouco para a política, a gestão do Chico foi bem no meio da ditadura militar. Como que era o clima, havia repressão? Era sentido essa... Não, o que existia, só o problema, nós pegamos uma grande parte da Revolução, pegamos, por exemplo, Canet como governador, foi um grande governador, e pegamos uma parte Ney Braga. 2 anos pegamos Ney Braga, 4 anos pegamos o Canet.
E Canet era um elemento, era um governador que confiava demais nos prefeitos. Ele pegava um prefeito, ele sabia da responsabilidade de cada um, havia uma confiança mútua, tanto do prefeito com ele, como ele para o prefeito. Então ele soltava dinheiro, às vezes, sem nem o camarada apresentar projeto. Eu me lembro que em Nova Esperança, eu sempre que ia a Curitiba, eu tinha por praxe, uma vez por mês, ia a Curitiba. Então eu visitava todos aqueles secretários, eu me formei em Curitiba, muitos deles eram meus conhecidos de época de faculdade, eu então mantinha mais um contato maior, e então eu visitava, ia lá, ia na secretaria, eu fazia um roteirozinho, eu tenho que ir em tal secretaria, tal, e em 4, 5 secretarias, vi o que precisava naquela secretaria e procurava trazer recursos. E o Canet, por exemplo, e muitos secretários lá, confiavam na gente, dava o dinheiro, cheque nominal ali, já ao portador, que cheque nominal, vamos supor, para liberação imediata do dinheiro. Eu trouxe muitas vezes, eu ia para Curitiba e voltava, chegava a mostrar para o secretário da Fazenda e o pessoal, meus amigos, o vice-prefeito, que é o João Ferrarim, mostrava, conseguimos essa verba aqui, ó, 5 mil contos para tal, os caras, não sei o que já. E com isso a gente fazia o projeto, executava e prestava conta depois. Eu me lembro bem que uma vez eu fui a Curitiba e eu precisava fazer a barragem do Córrego Caxangá, que estava subindo uma erosão do Córrego Caxangá, pegando a garagem, chegando mais ou menos ali próximo ao conjunto habitacional Garrastas Azul Médici. E quando chegou ali mais ou menos no setor próximo à Cerne, vinha um tentáculo, uma erosão de 1.000 e tantos metros de extensão, chegou ali e ela formou um tentáculo. Formou 5 tentáculos. Então deram apelido daquele pé de galinha. Então correu uma erosão para um lado, outra para outra, de uma erosão só, surgiram 5 ramos. E então aquilo ali desesperou todo mundo, inclusive Dr. Fué de Abraim, que era o engenheiro encarregado do setor aqui. Então aquilo apavorou todo mundo. E o que é que vamos fazer? É o jeito de falar com o governador e conseguir uma verba de imediato, sem concorrência, sem nada, para nós fazermos uma barragem urgente, que senão vai estar de ir embora de uma vez. Aí eu peguei, fui a Curitiba, falamos com o Canet, ele falou com o Mário Andreas, aquele povo todo, liberaram 2,5 milhões naquela época para mim. Eu trouxe um cheque de 2,5 milhões, sem prestar contas nem nada. Prefeito, está aqui esses 2,5 milhões. Esse dinheiro dá? Deve dar. Leva o dinheiro, presta conta depois. E toca o pau, faça a barragem. Chamamos a... Como? Não tenho ideia, mas é muito dinheiro. É muito dinheiro. E então, eu cheguei aqui, falamos com a Sucepar, com a Conterpave, e a Conterpave resolveu fazer a barragem. Tem uma barragem, está hoje essa barragem ali, que é uma das seguranças de Nova Esperança, justamente no Córrego Caxangá. E foi feita então uma galeria de 1,20 m, de 2 metros, 2 galerias de 2 metros, chama-se o emissário. Fizemos um emissário lá de baixo, do Córrego Caxangá, passa ali por perto dessa farinheira, que fica no buracão, a farinheira não sei se é do Pasquini, passa por baixo e chega aqui, mais ou menos próximo à Cerne. E dali foram feitos vários derivativos para captar a água que estava vindo no tentáculo. Foi a salvação de Nova Esperança. Nova Esperança hoje tem como segurança essa barragem. Se alguém deixar isso aí desabar, qualquer coisa que não vai acontecer, foi muito bem feito, quer dizer, será um desastre para Nova Esperança. E dali também fizemos um emissário seguindo para o conjunto habitacional Jaime Canet, que também, quando foi construído, e colocamos o nome Jaime Canet em homenagem ao Canet, que deu essa verba para nós e que tanto ajudou Nova Esperança em vários outros setores. Então pusemos conjunto habitacional Jaime Canet. E ali fizemos um emissário, também caindo nessa barragem do Caxangá. Porque um dia, quando tinha sido feita a terraplanagem, naquela construção daquele conjunto habitacional, nós pegamos e fizemos a terraplanagem e fizemos alicerce. Veio uma tromba d'água que quase derrubou tudo. E nós chegamos a uma conclusão que não era possível continuar aquilo sem galeria e com qualquer enxurrada invadindo tudo, destruindo aquelas casas. Então falamos com o governador e com o presidente, o secretário do interior,
e ele então nos liberou tubo. E a prefeitura entrou com a mão de obra e entrou com... Ele liberou de imediato um monte de uma quantidade infinita de tubo. Não sei quantos, uns 500, 600 tubos. Liberou, nós fizemos toda a canalização no arruamento do conjunto habitacional e jogamos nesse emissário que vai cair justamente hoje, lá no Córrego Caxangá. Então, aí foi o aquele setor de combate à erosão. Voltando só um pouquinho para a política novamente. Retomando que nessa época da ditadura, houve algum político aqui que sofreu uma perseguição? Bem, na época da Revolução, existia muito boato, muita coisa. Existia às vezes umas pressões, existia às vezes militares que vinham para cá e faziam visitas aos municípios aqui da Redondeza e procuravam às vezes uma pressãozinha e tal. E aqui, por exemplo, tinha um sindicato muito ativo naquela época, o Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Nova Esperança. O presidente era Arlindo, que hoje deve ser falecido, eu acho. E o advogado era o Dr. Joaquim no Monteiro da Nóbrega, o prefeito era Armando de Muxoa. E houve alguns atritos. Sei que o Dr. Joaquim foi chamado a Curitiba, foi preso em Curitiba, ficou lá uns tempos, prestou depoimento, mas foi absolvido. O Arlindo também foi. O Armando não sei se sofreu alguma repressão assim, mas de qualquer jeito os boatos eram grandes. Quando o Joaquim, e como revolucionários, né? Perturbação da ordem. Inclusive o escritório do Dr. Joaquim é no edifício Caicó. E esse edifício Caicó, na época, eu me lembro bem, eu morava na esquina e tinha o consultório ali embaixo. Eu me lembro que foi apedrejado, quebraram vidraças, quiseram incendiar, aí a polícia veio, conteve a população e tal, e normalizou. Porque achavam que ele era revolucionário, era vermelho, né? O Dr. Joaquim era vermelho. Mas depois ele foi a Curitiba, ficou detido lá uns dias e depois voltou, foi absolvido, não houve problema nenhum. É que naquela época existia justamente a revolução, entrou para combater o comunismo. Então o cara que era taxado de comunista estava perdido, era perseguido, né? Era perseguido e tinha que pagar as consequências dos seus atos. O senhor acha que as pessoas tinham consciência do que era comunismo? Não, aquilo era mais por intuição, por propaganda. O Joaquim era um camada, não digo assim, eu conheci muito o Joaquim. O Dr. Joaquim não era um camada comunista, ele era um camada, realista. Ele era um camada realista, ele achava que estava errado, estava bom. E era um cara honesto, nunca deu problema para ninguém, e era um camarada que procurava cumprir o seu dever. Agora, na parte de sindicato, por exemplo, ele procurava lutar pelo direito do trabalhador. Ele fez várias greves em Nova Esperança, de fazendas, ele ia lá e incitava o povo a fazer greve, ninguém entrava e ele defendia. Eu lembro que ele fez uma greve uma vez na Fazenda Roma, que parou todo mundo, o proprietário teve que ir apavorado fazer um acordo com o sindicato para voltar a trabalhar, fez greve aqui também na Fazenda São Nicolau, várias greves ele fez. Então, por causa disso, então os poderosos jogavam a força em cima dele. E acontecia isso aí. Agora, me perguntaram sobre o problema do Caicó, edifício Caicó. O edifício Caicó foi um dos primeiros feitos aqui em Nova Esperança. E justamente ele deu o nome Caicó porque era de propriedade do Dr. Joaquim no Monteiro da Nóbrega. E ele era de Caicó, no Rio Grande do Norte. E ele colocou o nome, então, de edifício Caicó. Foi naquele edifício. É onde eu comecei a trabalhar. Justamente ali, naquela parte terra, na esquina. O senhor optou pela medicina por quê? Bem, eu optei pela medicina o seguinte, porque eu fiz meu curso, meus secundários, vamos supor, meu científico, tal, pensando em fazer medicina. Porque eu não tinha ninguém na minha família médico. Eu fui o primeiro médico da minha família. Hoje nós estamos em 8. Somos 8 médicos na minha família. Então, como eu sempre estava ali gostava de lidar com hospitais, lá eu tinha uns amigos que eram médicos, e aquele ambiente foi me conduzindo à medicina. Cheguei em Curitiba,
achei que podia ter uma evolução no setor médico. Fiquei ali, por exemplo, trabalhando na Bond Sherry e trabalhando na rede de Santa Catarina, ligada à parte médica. Então, resolvi fazer medicina por causa disso. Voltando à sua gestão, o seu vice, o senhor disse que foi o senhor João Ferrari. Por que foi essa escolha ou como foi essa escolha? Bem, quanto à política, voltando à política em Nova Esperança, o meu vice-prefeito foi o João Ferrarim. João Ferrarim, nós escolhemos junto com os companheiros da Arena, Basílio, o Bento Silveira, o Persílio, o João Polizelli também esteve aqui em casa nessa época, Bento Silveira. Nós escolhemos João Ferrarim porque era um homem de conceito, tinha um grande comércio em Nova Esperança, estava em plena evolução e era um homem de um nome honrado e um homem que tinha ponderado nas suas atitudes, bom pai de família, tudo. Então nós resolvemos pegar o João Ferrarim, que foi, aliás, uma grande ajuda para a minha gestão. Eu fiquei 6 anos, o João sempre nos dava apoio, sempre orientou, era um homem equilibrado, e nós procuramos fazer naquela época uma gestão equilibrada, séria. Nós pegamos, por exemplo, como secretário da Fazenda, o Geraldo Rodrigues, foi um grande elemento, e hoje está prestando serviço ao atual prefeito. Nós pegamos, por exemplo, Gino Marim, que hoje reside em Maringá, mas foi um elemento fabuloso, trabalhador no departamento de obras. Pegamos Antônia Olivati, filha do seu Atílio Olivati, que também foi uma grande pessoa na condução do departamento de ensino. Pegamos, por exemplo, o Dr. Roberto Costa Santo, que também foi um grande elemento do departamento jurídico. Depois mais ou menos esses aí. Então, todos esses elementos ajudaram demais. E era um pessoal sério. Nós procurávamos economizar o dinheiro do povo, fazermos o que era necessário, o que era possível fazer para benefício da cidade. Trouxemos muitas obras. Na minha época, eu me lembro que nós temos 142 obras naquela época, contando pontes. Nós temos todas as pontes do município, deixamos 100% de água encanada ou canalizada, deixamos a galeria de águas pluviais de ponta a ponta, ginásio de esporte, campo de futebol, cemitério modernizado, escolas rurais em Barão do Lucena, Pirapitinga e Vila Doce, os chamados núcleos rurais, que hoje existem, estão parados, inclusive, que hoje eu até vou sugerir ao prefeito atual que construa ali um setor ligado à agricultura para que haja um aproveitamento daquilo. E também nessa época, uma coisa que pouca gente talvez saiba, muita gente sabe, é que a estrada de Barão do Lucena, Nova Esperança Barão do Lucena, até Novo Bilac, também é de nossa gestão. Foi feito, inclusive, eu consegui isso aí assistindo o filme Bang Bang aqui com o Canê nessa sala. O Canê ficamos até 3 da manhã vendo o filme Bang Bang, e eu então tinha feito um projeto antecipado para asfaltar a estrada de Nova Esperança, Barão do Lucena, Novo Bilac, e Nova Esperança, a Ivaitinga, e até aquele setor, até aquela estrada, o quilômetro 26, mais ou menos na estrada de Tamboara. Nós fizemos, mas como aquele setor lá de Ivaitinga tinha obras de arte, ele então optou, o Canê, que fizesse uma de Barão, e ele autorizou e fez a de Barão. Não foi inaugurado na minha época, porque quando eu deixei a prefeitura, já estava mais ou menos em Barão. Aquele setor ali, que Barão tem pista dupla, foi projeto nosso também, e asfaltar até a igreja. E justamente aquilo ali na minha época não terminou porque houve uma greve, a firma que pegou faliu. Essa firma faliu e automaticamente parou o serviço. Parando o serviço, ficou interrompido e foi concluído na gestão seguinte. E a Rádio FM? Bem, a Rádio FM, Nova Esperança naquela época tinha a Rádio Sociedade Nova Esperança, que pertencia, pertencia a quem a Rádio Sociedade Nova Esperança naquela época, na minha época, ao Luiz Rafael Barros. Pertencia ao Luiz Rafael Barros, e então havia necessidade de uma FM para Nova Esperança. E então, através do Ministério das Comunicações, nós pedimos, eu, Egmar e o Basílio, o deputado Basílio, pedimos a liberação
de uma FM para Nova Esperança. Isso demorou, entramos com vários setores políticos e tal, e no fim conseguimos a FM. Mas a FM, quando nós conseguimos, estava em plena evolução aqui. Do Ariovaldo Sócio. Ariovaldo Sócio que tinha comprado a Luiz Rafael Barros. Quer dizer, a rádio naquela época pertencia a Ariovaldo Sócio, que tinha comprado do Aloysio Barros. Aí então nós tentamos instalarmos a FM, mas não tivemos condição assim, por causa do grande problema de emprego de capital e pouca experiência no ramo de radialistas, de radiodifusão e tal. Aí então nós resolvemos, para bem do município, para cedermos para o Grupo L, para o Valdeci. E o Valdeci pegou, montou a FM aqui. Essa FM funcionou 2 anos, mais ou menos, depois ele transferiu para Paranavaí, por causa de problema econômico também, parece que não estava rendimento. Então ele achou que não comportava, pediu ordem ao Dentel, o Dentel autorizou, passou para Paranavaí. Hoje essa FM está em Paranavaí. Nasceu aqui, mas hoje está em Paranavaí. Quer dizer, o Dentel autorizou justamente por causa do problema da viabilidade econômica, porque a transmissão era um valor maior, tinha a Rádio Sociedade Nova Esperança, que tinha um valor menor, que era a AM, e então ele, podemos dizer assim, para não, talvez com medo de abrir o bico, levou para lá, para Paranavaí. E hoje essa Rádio FM está em Paranavaí. Por que Nova Esperança se subdividiu em tão pequenos municípios em volta, não se permaneceu junto para ser um município mais... Bem, o problema do surgimento dos municípios, aqui na nossa redondeza, vocês vejam o seguinte: daqui para Castelo Branco tem 10 quilômetros, daqui para Altran deve ter uns 12 quilômetros, daqui para Uniflor tem 9 quilômetros. São todas cidades próximas umas das outras. Então todas as cidades pertenciam, a maioria pertencia à Nova Esperança. Nova Esperança é um município que Floraí, Castelo Branco, Uniflor pertenciam ao distrito de Nova Esperança. Mas aí vem o setor político. Cada deputado quer apresentar seu trabalho. Então surgia, por exemplo, nós tínhamos aqui o deputado Miram Piri, que talvez, não sei se alguém citou o nome dele, foi um grande deputado, para nós esperamos Miram Piri. É tanto que ali naquele crônico de Júlio Zacarias eu coloquei o nome de uma rua Deputado Miram Piri, para lembrar. Miram Piri era iugoslavo, não era brasileiro, mas naturalizado, foi deputado muito tempo e era ativo como deputado. E então, ele já faleceu. Então ele fez muitos projetos para a emancipação de municípios da redondeza. Por isso que surgiram municípios como Uniflor, municípios como Floraí, que todos eles com uma pequena população. Naquela época Nova Esperança tinha 42 mil habitantes. Uniflor, Castelo Branco tinha 7, 8. Hoje não sei como é que está, deve ter decaído, deve ter diminuído. Então com isso foi que surgiram esses problemas. Você vê, no Nordeste a coisa é diferente. Como a região é uma região difícil de sobrevivência, você encontra uma cidade com 50 quilômetros de diferença de uma para outra. Você encontra, por exemplo, em Mossoró, por exemplo, tem a cidade de Açu, que fica, a mais próxima, fica a 80 quilômetros de Mossoró. Natal fica a 200 quilômetros. Então, aqui você vê que na redondeza, se você for a São Carlos, ali é pertinho. For a Floraí, pertinho. For Castelo Branco, Mandaguaçu, tudo isso aí são cidades próximas. Então, aqui na redondeza, houve muita emancipação política. Existiu, inclusive, uma vez, surgiu até um movimento que queria emancipar Barão de Lucena. Um certo tempo depois desistiram. Mas tudo isso era uma orientação política dos deputados. Eles tinham que mostrar serviço e tinham que apresentar esses projetos de emancipação de política dessas cidades menores. O senhor acha que isso foi bom ou ruim para a região? Não, até certo ponto. Não digo que foi ruim, porque vamos por onde saiu mais gente, onde formaram esses núcleos cresceram. Ali surgiu prefeitura, câmara, houve mau entusiasmo da população para o seu município evoluir e alguma coisa sobrou, melhorou, tem que melhorar. Agora, muitas vezes a gente tinha pensado naquela época que não era a hora ideal de transformar aquilo ali. Mas acontece o seguinte, que existiam aquelas campanhas do pessoal que morava naqueles locais,
vamos supor, o prefeito de Nova Esperança era fulano. E ele lá não tinha o prefeito. Então o prefeito às vezes puxava mais a brasa para sua sardinha, que era a sua cidade. Então isso criava aquele jogo político de descontentamento. Então o que acontecia? Eles procuravam emancipar para melhorar. E também eles tinham o interesse político deles. Porque se por acaso eles moram num distrito desses aí, morar naquele distrito, ele não podia ser candidato aqui nessa sede, porque não tinha penetração, mas no seu distrito ele tinha. Então ele queria lutar pela emancipação, porque ele podia ser um prefeito, um vice-prefeito, um vereador e um comandante político em sua área. O senhor citou aqui o Miran Piri como deputado. Nós estamos vendo aqui José Teixeira da Silveira, que saiu de primeiro prefeito aqui para deputado. E hoje nós temos o Valerio Zanutti. Se o senhor fizesse uma breve reflexão sobre isso, que nem todas as micro-regiões do Paraná possuem deputados tão fortes. Perfeito. Bem, quando a parte política, deputados, e que Nova Esperança possuiu, nós temos aqui assim, Zé Silveira. Zé Silveira era prefeito de Mandaguari. Naquela época, ou um pouco antes da emancipação de Nova Esperança, isso aqui tudo pertencia a Mandaguari. Nova Esperança pertencia a Mandaguari, comarca de Mandaguari. Mandaguari vinha aqui para frente, tinha uma Paranavaí que era brasileira, a brasileira. Então aqui pertencia a Mandaguari. E José Silveira, prefeito de Mandaguari, candidatou-se a deputado federal, inclusive como representante de Nova Esperança, e ele então foi eleito. Ele, naquela época ele era prefeito, primeiro prefeito de Nova Esperança. 2 anos depois de prefeito aqui, ele se candidatou e ganhou para deputado federal. Existe muita controvérsia quanto a participação dele em Nova Esperança. Dizem o seguinte, dizem as más línguas, que ele era prefeito de Nova Esperança, mas bem dizer vivia em Mandaguari. Então, administrava aqui e tal, mas vivia muito em Mandaguari. As fofocas dizem isso. Eu não lembro, que nessa época eu não estava aqui. E depois foi eleito deputado federal. Ele tinha um irmão muito influente na política no Rio de Janeiro, Roberto Silveira, que morreu no desastre de avião, se não me engano. E era muito influente, era um homem da cúpula do governo. E com isso ele também sobressaiu. E depois ele foi deputado federal e representou muito bem Nova Esperança naquela época, assim como deputado federal. Depois nós tivemos Miran Piri. Miran Piri não era brasileiro, era iugoslavo, mas naturalizou-se, foi eleito, foi deputado muitos anos. Aqui trouxe muito benefício, era um homem muito assim correto, era dono de uma máquina de café aqui, estadual, deputado estadual. Ele é dono de uma máquina de café, aquela ali perto da armazém Capelinha, por ali, era do Miran Piri. E, inclusive, o Armando trabalhava com ele, era funcionário dele, teve influência também para ser candidato a prefeito, ele apoiando. E Miran Piri ajudou muita gente aqui. E depois veio o Basílio. Basílio, o pai dele já tinha sido prefeito aqui, e ele então optou pelo setor de assistência social e trouxe muito projeto também, está aí até hoje, eleito pela 8ª vez. 7ª ou 8ª vez, e deve ser eleito mais uma vez, pelo menos. Está fazendo já campanha para isso. Então, é um elemento que trouxe muito benefício. O Basílio trouxe muita coisa. A população, por exemplo, adora o Basílio nesse setor, de tanta benefício que ele traz para o povo, porque ele não deixa ninguém na mão, ele sempre procura ajudar. E é um deputado que sempre teve até. Agora, uma coisa que eu vou citar aqui, que eu não me lembro bem, é o Narbal Meia. Se eu falar no Narbal Meia, eu não sei se Narbal foi deputado estadual. Ele foi deputado estadual, Narbal? Maia, ele foi deputado estadual? Foi. Não. O Narbal foi um elemento que ele foi candidato várias vezes aqui a deputado. Eu não me lembro se foi deputado ou não. Ele era de Inajá. Tinha uma serraria grande em Inajá e veio aqui para Nova Esperança. Eu sei que ele doou, se não me engano, ele doou esse terreno do campo de futebol. Não sei se foi doação do terreno ou arquibancada. Que ele doou, foi arquibancada. Os dois, né? Ele doou o terreno e a arquibancada. Então, esse campo já teve até o nome dele. Ninguém é deputado, ele foi deputado Narbal Meia. E então eu sempre encontrava com ele, quando eu era prefeito, encontrava com ele em Curitiba, na Rua 15, passeando e tal. Eu não me lembro, não sei se ele ainda está vivo. Mas o Narbal
trouxe muito benefício para a Nova Esperança. Na parte esportiva, ele ajudou muito a Nova Esperança, nesse setor. É que aí, depois mudaram para... Não sei se é o Zelerópolis, antes tinha aquele que era de Londrina. Odilon de Souza Naves. Depois mudaram o nome para Odilon de Souza Naves, que era do PTB. E a política aqui estava mandando o PTB, o Armando, que é do PTB. Depois, com a época do João Urbano, mudou para o Zeleroff, porque o Zeleroff era jogador de xadrez, representava a Nova Esperança, chefiava as comissões esportivas que iam para fora. Francisco Zeleroff. Mudaram o nome para Francisco Zeleroff. Doutor Hélio foi vereador, na minha época foi um grande vereador, foi presidente da Câmara. O doutor Hélio foi prefeito de Mandaguari e foi deputado. 2 vezes foi deputado estadual. Aqui para Nova Esperança ele como atuou muito bem como vereador e não trouxe mais coisa porque ele já estava em final de carreira, né? Ele já pegou, já estava... depois que foi vereador, ele não concorreu mais a nada. Mas na época, ele trouxe muita coisa para o Mandaguari e como deputado estadual ele também foi ativo. Eu não continuei por causa da minha vida particular, porque é o seguinte, quando eu fui prefeito, eu me dediquei muito à prefeitura, eu me dedicava 24 horas. E então minha vida particular ficou um pouco desbaratada. Minhas propriedades ficaram meia abandonadas. Aí eu digo, eu vou ter que primeiro recuperar minhas coisas, que hoje eu já recuperei, está tudo recuperado. Vou recuperar e para ter uma vida mais, na idade mais adiantada, podemos dizer, ter uma vida mais tranquila. Né? Quer dizer que o senhor pretende não, só se não houver outro candidato. Falar um pouquinho de um assunto que o senhor gostaria de falar, o senhor comentou sobre as árvores. Bem, agora outras coisas que nós fizemos em Nova Esperança, no setor assim de melhoria urbana, que nós tentamos melhorar Nova Esperança no setor urbano, em vários setores. Primeiro, Nova Esperança não tinha calçadas. Era uma cidade que os muros eram de balaústre, uma grande parte, principalmente na Zona 2. E então, nós quando entramos na prefeitura, procuramos urbanizar isso aí, construindo calçadas. Quem não podia construir calçada, nós fazíamos por conta da prefeitura e a pessoa pagava quando pudesse. Tanto que deve ter calçada ainda a pagar, até hoje deve ter, eu acho. Então a pessoa era pobre, não podia pagar calçada, a prefeitura fazia a calçada. Eu como prefeito, autorizava a compra do cimento, pedra e tal. A prefeitura com o seu operariado, nós tínhamos na época 300 e poucos funcionários e eu precisava dar trabalho, serviço para todos eles. Então aqueles que eram pedreiros, eu fiz curso de pedreiros, curso de eletricidade dentro da garagem da prefeitura. Tem gente que hoje é pedreiro porque aprendeu naquela época. Então nós fizemos calçada em todo aquele setor onde não existia calçada para melhorar a urbanização. A seguir fazíamos o meio-fio e fazíamos através de projetos comunitários o asfaltamento. Como tinha sido feita a calçada, o asfaltamento e a galeria e o meio-fio, nós então partimos para a arborização. Nova Esperança era uma cidade que não tinha árvore, era uma cidade quente, uma cidade problemática, não tinha sombra, não tinha nada. Então nós plantamos árvore, no começo com muita dificuldade, que o povo não colaborava, quebrava. Plantamos árvores em todas as ruas de Nova Esperança, de 10 em 10 metros. Primeiro, nós fomos ver que tipo de árvore podia dar aqui. Porque quando nós entramos aqui, o prefeito anterior, Ercílio Kreling, tinha plantado umas magnólias no setor da São José e no setor da Munhoz de Melo, a Munhoz da Rocha. E essas magnólias muito bonitas, era a primeira florada, flores amarelas lindas. Houve qualquer coisa que de uma hora para outra morreu tudo. Ninguém sabe se era doença de raiz ou se era algum nematóide, alguma coisa que destruiu a raiz. Então as árvores morreram de uma hora para outra. Aí nós fomos dar uma maneira de qual árvore que podia dar em Nova Esperança. E chegamos à conclusão que só podia ser 2 árvores. Grevilhas para a zona mais periférica. E Sibipiruna
da zona central, ou alecrim. Mas o alecrim é uma árvore que demora muitos anos para crescer. Forma uma copa muito bonita, uma sombra muito boa, mas acontece que ela demora muitos anos para crescer. E então nós plantamos sibipiruna. E tinha ruas que a gente plantava sibipiruna hoje, no dia seguinte a gente ia lá na rua, tinha 10 sibipiruna quebradas. Quebravam a sibipiruna. Aí eu ia na rádio, fazia um apelo, não quebra a sibipiruna, isso vai trazer benefício para a Nova Esperança. Fiz uma campanha muito boa. No fim conseguimos essa arborização que está aí. Essa arborização hoje tem 20 e tantos anos. São árvores que estão com o tronco muito grosso, escavando as calçadas. E outra coisa, escolhendo também a sibipiruna, que foi a árvore que mais se adaptou aqui, a Nova Esperança. E também a raiz é mais profunda. E sendo mais profunda, ela não levanta as calçadas. E também dava uma sombra boa. Não dava uma sombra 100%, mas uma sombra muito boa. E com dois inconvenientes. Quando chegar a época da florada, ela solta flor que entope as calhas, entope tudo. E as vagens também, quando solta a vagem, ela entope também calha e suja a rua. Os inconvenientes são isso aí. Então tem que estar sempre limpando, varrendo, vendo isso aí, e tentando ver se desentope calha, dá um jeitinho aí, o pessoal tem um pouco de compreensão. Foi feito. E hoje está aí essa arborização toda. E além da arborização de sibipiruna, nós tivemos aqui no setor para baixo do CCOS, para baixo da Avenida Brasil, ali tem um terreno que era abandonado. Pertencia à prefeitura, tinha 7 alqueires ali. Nós recuperamos ali, via cheio de chiqueiro de porco, criação de cavalo, criação de jegue, e o pessoal fazia aqueles plantação de napier, plantação de cana e tal. Aí nós entramos em contato com todos eles, tiramos todo mundo de lá e plantamos 12 mil grevilhas ali. Fizemos o Parque da Grevilha, que ali foi um erro de um prefeito anterior, que ali existia uma mata nativa, à base de peroba e pau-marfim e outras árvores nativas. Ali, não sei por que carga d'água, esse prefeito resolveu derrubar, e derrubou. Aí começou a surgir erosão. Foi o Pedro Sampaio. Ele pegou e derrubou aquilo ali. E então ficou aquele troço horrível. Aí nós pegamos e plantamos grevilha. É tanto que nessa revista que vocês estão vendo aí, tem aí as primeiras plantações de grevilha. Em 77 eu plantei grevilha. Para encerrar, eu gostaria que o senhor encerrasse com uma mensagem final, imaginando que essa fita vai ser vista daqui a 50 anos. O que o senhor quiser. Deixa eu imaginar. Valeu a pena. Pela sua paixão por Nova Esperança. Se valeu a pena. Bem, o que eu posso dizer para gerações futuras é que confie no futuro. Procure trabalhar, lutar e procurar vencer. Nunca se deve perder uma batalha, ninguém nunca perde. Pode perder a guerra, ninguém nunca pode perder. Pode perder uma batalha, mas não pode desanimar. Eu, por exemplo, fui uma pessoa que hoje estou com 68 anos de idade, vou completar 68 anos de idade, mas fui sempre batalhador, lutei, não me entreguei, e isso é importante para a pessoa sobreviver e vencer. Eu me lembro, por exemplo, eu fui no Nordeste, eu nasci no Nordeste, a minha família é muito pobre, meu pai era dono de uma bodega. Bodega é uma venda de periferia. E com isso ele sustentou 12 filhos, cada um se esforçou e fez sua vida. Eu, por exemplo, a doutor Haroldo, cada um fez sua vida, trabalhou, lutou e fez sua vida. Então, as futuras gerações não podem desanimar. Nós sabemos que a vida está ficando mais difícil, as coisas estão ficando mais difíceis, a produtividade, por exemplo, Nova Esperança, uma cidade que progrediu muito, teve épocas que estava no auge. Como eu disse, nós já fomos o 6º produtor nacional de café. Nós tivemos, por exemplo, uma grande produção de maracujá em Nova Esperança. Tivemos plantação de bicho da seda. E isso, de um modo geral, teve uma decadência. Mas nem por isso a cidade desanimou, nem deixamos de progredir. Então, a minha mensagem de otimismo, cada um lute, procure trabalhar pela sua comunidade. O que tem que haver, eu acho, é mais união entre o povo, entre o pessoal da comunidade, que traz força para o município. Então, isso aí é a minha mensagem, é mais ou menos isso aí. É otimismo. Sabemos que nesse 3º milênio aqui, a coisa não vai ser fácil. A tecnologia está indo a tal ponto que a pessoa não acompanha. Mas mesmo assim, a pessoa não acompanha, tem que tentar acompanhar. Com relação à
seu amor, sua relação com Nova Esperança? Quer deixar alguma mensagem? Bem, Nova Esperança é o seguinte, eu fui um camarada que quando peguei a prefeitura, e quando vim, sempre gostei muito de Nova Esperança. É tanto que eu vim e fiquei aqui. Eu entrei aqui em 62 e fiquei aqui até hoje, procurando prestigiar Nova Esperança, procurando fazer, defender. Quando eu fui prefeito, eu lutei para que a cidade crescesse 50 anos em 5. Era o meu lema. 50 anos em 5. Com isso nós fizemos cento e tantas obras grandes. Trouxemos, por exemplo, esse combate à erosão, que foi uma vitória para a cidade. Porque se hoje Nova Esperança estivesse com erosão, como existem outras cidades que não cuidaram por aí, Nova Esperança não tinha mais condição de sobrevivência. Isso aqui tinha virado uma vossoroca só. E então, isto aí, o que foi investido com amor, nós prestamos conta de um vintém que Nova Esperança que a gente recebia e investíamos. Quantas vezes, o que tem que haver também é muita honestidade para o ter público. Se houver honestidade, vai tudo bem. Quantas vezes eu recebia propostas como prefeito de receber comissão numa concorrência, de alambrado, de postes, de asfalto, qualquer coisa, que vinham as propostas para mim e para os outros prefeitos. Aqueles mais fracos aceitavam isso. Então, a minha resposta era o seguinte: nós temos por praxe dar 10% para o caixa do prefeito. Digo, mas aqui não tem caixa. E outra coisa é o seguinte: se no lugar dos 10% que quer dar, você tire no valor da mercadoria. Dizia para todo mundo, e aqui só existia na nossa região uns 3 ou 4 prefeitos que faziam isso. Outros, muitas vezes, descambavam para outros problemas. Então, eu acho que hoje em dia o que está faltando muito é honestidade. É honestidade, porque você vê essas corrupções. Isso é uma barbaridade para o país. Você veja que na época do Canê, na nossa época, esses prefeitos da minha época eram prefeitos trabalhadores e sinceros. Trouxeram muito progresso, o Paraná progrediu horrores nessa época. E o dinheiro foi investido, as prestações de contas foram aprovadas todas sem problema, e todo mundo via o progresso surgir do dia para a noite. E o dinheiro investido, ninguém fazia bandalheira. Então eu acho que o importante de tudo é a honestidade. Tem que haver honestidade, não só do prefeito, como dos seus assessores também. Os assessores têm que ajudar, porque se por acaso a pessoa se por acaso a pessoa vai, por exemplo, fazer qualquer coisa que não tem, assim, qualquer coisa que venha a prejudicar a gestão, ele procura não fazer, porque senão vai prejudicar o prefeito.